Olá a todos vocês. Cada dia que eu entro aqui e que a gente pensa em qual convidada vai vir, eu me inspiro em todos os nossos mestres, na minha história de 54 anos ao lado deles e peço qual é o recado. E hoje foi tão especial que eles falaram: o recado é que a luz opera onde você menos imagina. Que a luz às vezes está no sorriso das pessoas, que a luz está na intenção, que a luz pode estar, por exemplo, numa delegacia. E vocês vão entender ao longo da nossa conversa por que eu estou falando de delegacia, de cadeia, de leis. A luz também está nas leis, mas a luz mesmo, para ela ter valor, ela tem que estar dentro de você. Toda vez que você julga, toda vez que você acusa, toda vez que você não dá o direito da outra pessoa de se defender por uma falha, talvez naquele momento você não está permitindo que a luz se faça presente. E antes de falar de nossa convidada, eu quero ler algo que está no panfleto dela, porque eu adorei. Não falei que os mestres hoje falaram para eu nem pensar? Sempre à frente, sempre pensando no seu melhor bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Venha conhecer as maravilhas que a natureza e os tratamentos oligoterápicos podem realizar em seu benefício. E seja muito bem-vinda, Valdívia Lattari. Que prazer ter você com a gente. Alegria toda minha. Shalom, Suzy, e a todos que estão conosco nesta tarde. Que seja grandiosa. Vai ser uma conversa maravilhosa. A Valdívia é uma comunicadora natural, mas também está na rádio Vibe Mundial. E para estar lá, a gente tem que saber falar e se comunicar. Então, é uma honra ter você com a gente hoje aqui. Antes de eu seguir, é claro, eu tenho que agradecer Monja Amor e toda a equipe dela, com o oráculo dela. Se você busca expandir a sua consciência, se você sente o chamado da espiritualidade, se você quer se conectar com o divino de maneira simples e eficaz, então seja bem-vindo à família Hiperconsciência Escola Iniciática. Eles desvendam os mistérios do universo e eles oferecem cursos com conhecimento para abrir e fechar portais na linha do tempo. Eu sempre repito essa frase porque eu adoro ela, né? Desenvolver mediunidade com apoio da egrégora ancestral e também explorar os mistérios taoístas, trilhando um caminho monástico, por que não? Eles têm uma escola, eu falei aqui do monastério, mas a Monja Amor comentou que agora eles puseram o nome oficial, é uma escola. Então você quer crescer, quer aprender, junte-se a esse time e aprenda com as aulas canalizadas pela Monja Amor, que eu gosto tanto, pelo mestre Lu Shui e por toda a equipe de mestres que estão lá para canalizar essas aulas, esse conhecimento. E aqui o Oráculo dos Dragões, que a gente entregou 5, então agradeço a quem participou junto com a gente no Instagram, agradeço a Monja Amor e toda a sua equipe por todo o apoio, e vocês podem visitar o site da Monja Amor, tem aqui o banner na nossa tela, e as inscrições nos cursos abertos Hiper Dragões, Hiper Oráculo dos Dragões e Hiper AK. Participa desse time de vivências presenciais que eles fazem bastante, curso do Oráculo dos Dragões e tudo aquilo que eles podem oferecer se vocês entrarem nas redes sociais. Basta pôr lá Monja Amor, você já encontra eles. Obrigado, Monja Amor, pelo apoio ao nosso canal que é espiritualista e que todos nós possamos caminhar juntos, porque essa vida, essa jornada, ela é nossa, ela é minha, ela é tua e ela é de todos nós. Obrigado de novo, gente. Agora, Valdívia, eu antes até falei com ela, eu disse, é tanta coisa que eu falei, eu vou pegar um livro e vou perguntar, mas antes eu quero que você conte um pouquinho da sua satisfação de trabalhar com a espiritualidade, com a fraternidade branca. Olha, eu acho que não é nem satisfação, é sopro de vida. Eu resumiria assim como um sopro de vida, porque particularmente eu não conheço outro caminho. Por ter começado muito cedo, né, despontado assim muito cedo a vida espiritual, eu desconheço uma outra forma de se colocar, sabe? Então, para mim, hoje, mais que nunca, é um verdadeiro sopro de vida. Então, eu sei só respirando através da própria espiritualidade, sabe? Desse caminho, desse encontro com o eu sou, né? Indo, logicamente, que tive todo o amparo, toda a assistência, né? A gente, nossa,
tem aí uma infinita lista de agradecer, né? Tem, ainda mais quando a vida, quando a gente olha para trás e são décadas trabalhando, né? Que a vida nos leva a isso. Então, para mim é tudo, sabe? Hoje me resumo, não saberia dizer assim para você, como que seria a sua vida se você, né, não tivesse. Demorei, lógico, no começo, toda aquela questão que a gente já sabe, né, de insegurança, primeiro porque meus pais vinham de uma outra forma, né, assim, de doutrina, não tinha conhecimento dessa coisa da espiritualidade que envolva mediunidade, o mediunismo. Então foi um desafio a todo mundo, mas eu tinha meus avós paternos, né, que tinha essa sensibilidade, esse conhecimento. Então, assim, não foi difícil nesse sentido, mas foi difícil para mim mesma, porque eu dizia assim, eu quero ser normal, né? Sabe aquela coisa? Se você também falava isso. Sim, porque você é uma criança, né? Porque a gente até os nossos, eu acho isso, né? Até os nossos, tipo, 15 anos, o que você tem na cabeça, assim, de responsabilidade? Isso. Né? E a mediunidade, no seu caso, já estava ativa na sua vida? Já estava ativa. Então, assim, já desde criança. Então, foi essa convivência com um pouco de dificuldade, por eu despontar, assim, as esquisitices, né, até os irmãos, enfim, brincavam, né, para nível de assustar, né, porque eu sempre via coisas que, assim, eles não viam, então formavam brincadeiras para poder me zoar mesmo, né? Claro. E minha mãe também, por conta de eu ter umas coisas assim estranhas, né? E a ponto de levar para benzer, sabe? Essas coisas. Sua mãe era católica? Minha mãe ainda. É católica, porque você comentou dos católica assumida. Assumida. Que lindo, aquela que está com 88 anos, né? Com a graça de Deus. Saudável e praticante ali de 2, 3 até 4 vezes por semana, ali mesmo na missa, nos afazeres, no apostolado dela, direitinho, então, não é só de falar, não. A sua família é especial com Deus. Você comentou dos seus irmãos que são presbíteros, pastores, pastora. Sim. Você com toda essa mediunidade na fraternidade obreiras. E a mãe católica. E a mãe católica. É sinal de que se as religiões se unirem, a gente ganha muito mais. Nossa, né? E você sabe, né, só adiantando um pouquinho, uma das coisas que no ano passado, porque todos os finais de ano a gente tem uma petição que a gente realiza para um grande conselho do Karma. E nessas petições que nós fizemos do final do ano passado para a resposta dos mestres foi justamente esta, que assim, como missão mesmo, não só no lançamento, no caso, né, para que a gente fizesse o livro de decretos para que todos aqueles que tivessem simpatia, sentisse no coração, né, de alguma maneira tornar-se, né, uma pessoa que ore, mais livre, sabe, sem imposições, né, da religião, coisa assim, pudesse realizar. E um dos apelos dos mestres foi que eu procurasse reunir os grandes líderes espirituais, padres, pastores, de todas as linhas, para justamente proferir a paz. Eu não consegui cumprir, eu fui conversar particularmente, não assim, eu não tive ainda eu chamaria de graça, né? Se eu conseguisse fazer isso. Mas você já foi lá em sim, plantar já conversei com o padre, já conversei com os pastores, já tem procurando passar dentro do que, assim, a gente já tem uma noção, uma orientação dos fatos, né? Claro. Das ocorrências, daquilo que estaria acontecendo agora, em 2023, 2024, enfim, e nos anos Esse decreto, seguintes. ele refaz agora nessa virada de ano ou não?
Sim, Esse conselho que você falou acontece toda virada de ano. Toda virada de ano que a gente faz. Aliás, tem 2 datas especiais, 30 de junho, né, do mês 6, e 31 de dezembro, que a gente pode fazer essa petição. Escrever uma cartinha, sabe, para o Conselho do Karma e apresentar as suas petições. Pode também ter as particulares, só que o plano espiritual avisa que se você faz uma petição grande no sentido de abençoar o máximo de pessoas, o sucesso é maior, ou seja, né, as chances de ser atendida é maior do que quando a gente faz só na nossa particularidade. Não que não sejamos olhados, apoiados e amparados, somos também. Mas é claro que quando o Conselho do Karma, né, esses seres divinos se reúnem a serviço do Eterno, para fazer, né, tomar as decisões, sabendo que já vai precisar para o próximo ano, né? A humanidade, me refiro, vai precisar, a Terra vai precisar. É claro que eles não podem ficar dando tanto ênfase, assim, olhar só pro pequenininho daquela pessoa. Isso, não. Como você diz, não que não seja importante, mas tem que pensar que é o Conselho do Karma. Isso. Porque ele está olhando o planeta. Sim, então podemos, sabe, colocar as nossas petições íntimas também, particulares para nossa família, para os entes queridos de modo geral, aqueles pedidinhos que a gente tem para os filhos. A gente tem os filhos, netos, amigos que a gente gosta. Principalmente quando envolve saúde, né, que é o que todos nós buscamos, né. Pelo menos eu acho, em primeiro lugar, né, que a gente sempre fala, saúde. Se a pessoa não busca saúde, quando ela perde, ela vai buscar primeiro a saúde. Então tem que ser saúde, porque sem ela nada vem. Não, como é que o a gente resto faz? Se conquista. Eu falei que eu tenho 1 milhão de perguntas, gente, porque olha os livros que eu quero perguntar pelo menos um pouquinho de cada um. Quero falar do trabalho que está aqui, quero ver como a gente encontra a Valdívia e todo o trabalho dela lá junto com o Marcos Latari e o Instituto Crisostelar, mas agora eu vou ter que explorar um pouquinho isso. Aí você precisa ser chamado para Canal Grande para ajudar nós a fazer a petição do Conselho do Karma na última semana do ano. Sim, tem toda... Lá na Rádio Vibe você ajuda a gente a entender? Sim, faço. Então, assim, a gente coloca, né, tem todo uma petição mesmo, né, a invocação que a gente faz. Para unir todo o Conselho do Karma, né? Fazendo a petição direcionada a eles, e depois tem mesmo lá os nossos pedidos. Então a Crisostelar, ela costuma dar tipo um exemplo, né? Uma forma, mas você coloca suas palavras. E depois tem os decretos, né? Aí agora eu tenho que te pedir, porque parece maravilhoso. 12 decretos, 12 raios. Decretos dos 12 raios. Mantras e rituais de cura, especialmente, porque foi essa, como a gente colocou, por isso os 7 arcanjos, né? Na capa e tudo mais. Porque na virada do ano passado, como eu estava colocando, os mestres já vinham, né, pedindo que isso fosse feito, para que o maior número de pessoas, claro que já está havendo um despertar de consciência, um romper, né, das fronteiras da consciência. Mas é necessário ainda trabalhar mais, como você está fazendo aqui. Isso né? Com o seu canal, com tudo que você tem abrir microfone, imagem, ouvidos, tudo. Onde tiver porta agora aberta. Chegou mesmo, agora não dá para a gente economizar, sabe? Palavras. Antes a gente media, não sei se você era assim também. Media o que ia falar, com todo aquele cuidado. Não, hoje não dá mais. Não queria se expor para não ir para crítica. Tudo isso. Agora acabou a economia de palavras. Como mesmo, então. Uma coisa, né, que eu curti muito, que eu amei desde que eu conheci, né, você, o seu programa e tudo mais,
foi você falar da simplicidade. Eu falei, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes, né? Porque eu não seria tão teimosa e tão rebelde com a espiritualidade, entendeu? Porque eu falava assim, meu Deus, quem sou eu? Né? Nessa simplicidade toda, o que eu vou falar? Como que eu vou estar na frente das pessoas? Agora eu tenho que falar que Jesus, o que ele mais falou, sabe? Ou era para você esse recado, porque hoje cedo eu escrevi algo dele assim, vindo da inspiração dele, e eu escrevi assim: por que será que Jesus andou com os que ele andava? Escrevi desse jeito. E a resposta foi bem clara, porque ele gosta de andar com os simples. Para você. Então, eu era para você. E acolho, é para eu mesmo. Ele gosta de andar com os simples, com os prejudicados, com os abandonados, Sim. com os que precisam de ajuda, com os doentes, com certeza. Com os simples de espírito ou pobres de espírito, que ele falava, que é um jeito dele dizer que é essa... humildade, né? Eu entendo como humildade, como simplicidade, ignorância no bom sentido, ou seja, aquele que realmente não sabe fazer mais que aquilo ou melhor que aquilo, né? Na minha visão, eu vejo que ele chamava, né? E por isso ele dizia também, vinde a minhas criancinhas, no sentido da inocência, da pureza, da simplicidade. E quem diz que não somos nós as criancinhas dele, né? Com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida. Você e o Marcos aí, esses livros são inspirados, canalizados, psicografados? Qual o mecanismo? Sim, que nem os decretos, eu sempre quis, eu sempre sonhei. Olha, eu estou na espiritualidade. Bom, eu comecei com 18. Eu não tenho problema de falar a minha idade, não. Eu tenho 64 anos. Uau, tá ótimo. Então, eu comecei cedo, né, aos 17 anos. Quer dizer, comecei antes, mas não para valer, porque até então eu só ficava brigando com Deus e com a espiritualidade, que não era eu, eles estavam errados. Eles estavam errados. Todos eles estavam errados. Todos eles. Incluindo o pai, né? Porque eu dizia, não sou eu, vocês não devem estar vendo direito. Não acredito. Então, sim, fiquei muitos anos brigando com eles. E realmente, a maioria, né, dos decretos, uma boa parte, tem alguns que nós tiramos da Ponte para a Liberdade, que foi uma das minhas casas. Então, que já tinha alguns decretos, algumas orações de outro canal, né, da Santa Remin, que hoje ela já se encontra na pátria espiritual. E o restante, sim, nossos, né? Assim como todos os livros. Todos inspirados, canalizados, vindo Isso, do nosso coração mesmo, da nossa alma. Que lindo. Essa é a primeira indicação. E esse daqui, só concluindo com a sua permissão, todas as pessoas que têm adquirido, a gente tem falado bastante isso, seja pela editora, seja pelas livrarias ou diretamente com a gente tem ofertado toda a nossa assistência de orientação quando nos conecta para que a gente, embora o próprio livro já está ensinando tudo. Fala do eu sou, fala do porquê decreto, o que é decreto, como que faz. Gente, amanhã eu já estou lendo esse livro. Tudo direitinho. Então, as pessoas podem nos conectar, que a gente presta todo o auxílio de como ela se transformar num ser de luz ativo. Ser de luz todos nós somos, mas precisa botar essa luz para iluminar o mundo, né? Então eu vou voltar, que eu quero pegar todos. A gente tem 1 hora com a Valdívia, é nada, gente. É que eu fiquei encantada com o livro, e eu quero pôr aqui para a gente pôr na câmera aqui, aparecer mais de pertinho, porque porque as pessoas, mas elas me perguntam demais isso, como eu faço para despertar, como eu faço para melhorar. Gente, eu tenho agora o conselho, eu não tinha de verdade, eu tinha livro de curso, todos os que vêm aqui são maravilhosos, mas eu não tinha um que falasse do eu sou, da chama. É divino a ideia de que eu posso indicar o livro agora para quem me perguntar. Então, porque os mestres falam, sabe, Suzy, que assim, mesmo lógico que eu acho que a prece é aquela do coração. E a prece que Jesus nos ensinou, que eu acho que ali já contém
tudo que a gente precisa, embora a gente não saiba fazê-la corretamente, né, com o coração. A gente fala só assim, né? Mas aí, pelo menos, vibra, mas algo vibra. Mas é uma forma, porque assim, o que eu mais ouço das pessoas, elas dizerem da dificuldade de orar, da dificuldade de se concentrar. Isso, é verdade, meditar. De meditar, né? Então, é uma forma, sabe, de ter um direcionamento. E elas depois, através disso, expandir e fazer o seu próprio, sabe, caminho. Ai, lindo. Você vai achar, tá na editora Alfabeto, eu pedi autorização da Valdívia para passar o WhatsApp dela, gente. 11 95 954 3300. A gente vai pôr na descrição também, mas acha na rede social, acha no Instituto Crisostelar, Sim. Acha na Família Latari, porque eu pus no Google esses dias atrás e veio só material de vocês, da rádio e tudo. Sim. Então, vai encontrar os livros. E qual a conexão com esse, com o seu raio cósmico de missão? Esse é o primeiro filhinho. É? Esse no momento não é o último, porque ainda tem muitos pro forninho, mas esse daqui é o primeiro de toda essa linhagem aí. Foi o primeiro no ano de 1999, na virada do milênio, quando eu já vinha canalizando, eu era convidada nos centros espíritas, espaços esotéricos, para todo lugar, porque eu canalizava o seu raio cósmico de missão. Então isso foi se espalhando, as pessoas queriam saber meu raio e tal, mas só tinha uma forma, né? Quando eu tinha contato, não existia uma formulazinha nem nada. Não, eu nunca ouvi falar então eu só fazia assim, nas palestras, nas orientações. Aí chegou um momento que eu só tinha poucas informações que os mestres haviam passado, particularmente o mestre Hermória, que é o padrinho, né, desse livro, canalizei através dele, com ele, né? Então, aí o que aconteceu? Chegou por volta de 1999, a minha petição ao Grande Conselho do Karma, que eu falei assim, poxa, mestres, as pessoas ficam me perguntando, e eu não sei o que falar, porque eu não tinha mais informações daquele tanto que tinha sido passada. Eu não sabia mesmo, né? E é o que eu falava para as pessoas, gente, eu não sei mais que isso, só sei até aqui. O que eu falo é o que eu sei, fora disso, e as pessoas querendo saber mais. Aí foi a minha petição para o Conselho do Karma, que se era possível eles me passarem mais informação. No dia 3 de janeiro do ano 2000, veio a resposta. Você se assente, né? Toda semana, começa por um dia e num horário, depois a gente vai indo, mas você vai escolher um dia e um horário da semana e se disciplinando, né? Tudo bonitinho. E vai escrever. Para começar a escrever. Eu escrevi em 30 dias esse livro. Quando a gente está disponível, esses dias atrás também entendi esse recado dos mestres, né? Que eu perguntei o que é mediunidade. Ele falou disponibilidade. Se você está disponível, nós vamos dar um jeito de chegar até você. Agora, se você não está disponível, a gente vai chegar em qualquer um que esteja disponível. Eles passa, diz, tá bom, não é teu momento. Agora, algo bonito, eles não forçam ninguém. Não. O respeito, né? O respeito com a gente. Entre eles não tem isso que tem aqui embaixo, né? Que tem aqui entre nós, assim. O não respeitar, enfim. Ou achar, impor, escolher, ou impor. Com eles não, ao contrário, né? Eles até gostariam para o nosso bem. Porque quantas coisas, né? Quantas vezes que eles talvez tenham vontade de catar nossa mão assim e falar, não é por aí, é por aqui. Mas não podem, né? Levando em conta, considerando esse respeito. Sabe que eu falo muito isso sobre tanto uma energia densa quanto a luz. Eu falo, gente, nem o outro, eles não têm autorização. Não. É você que permite. Sim. Eles não vão entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, na sua mente. No seu espírito, eles não vão entrar. Não, de jeito nenhum. Você precisa querer. Porque, de jeito nenhum. E se há respeito na luz, há respeito na treva. Quando começamos, né, com o Eu Sou, que assim, a gente tem um seminário, que, né, o título é O Caminho ao Eu Sou. Por conta disso, para levar as pessoas ao eu interno, né? E tudo que a gente aprende é o quê? O eu sou o que eu sou. Não foi o que o Eterno respondeu para Moisés.
No Êxodo, E desculpa, no Êxodo. No Êxodo. E o que ele se referia, né? Porque Deus em nós é. Só que a gente faz o quê? A gente pede para ele e fica esperando o que ele vai fazer, né? Que ele age, sendo que já está tudo pronto, que ele já deixou, está tudo prontinho dentro da gente. Então, o que só falta? Nós nos conectarmos, né? E não é só em um momento, nós temos que perceber que a conexão, ela precisa ser contínua, ela não tem que ficar tendo cortes. Ah, não, agora é hora de eu trabalhar, não, agora é hora de eu dormir, agora é hora de eu namorar, agora é hora de... Agora eu não quero. E corta, né? Como se aquele momento Deus deixasse de, por algum motivo, de existir, né? Porque você tem uma vida para viver. E não é assim. E quando que o eu sou o que eu sou, é isso. Deus em ação em mim é o tempo todo. Se eu quero a bênção, a ajuda, o amparo dele, eu me refiro à espiritualidade, né? Isso. É essa luz, ela constante. E ela está à disposição de santos e não santos. Porque ela também não escolhe quem é você para poder julgamento, atuar. Não. Né? Não existe você acha julgamento. Você acha que com toda a sua experiência que o ser humano ainda está muito teimoso? Bastante. Ainda? Oh, meu Deus. Tá, eu acho. Eu acredito, eu tenho esperança. Embora teve uma parte aí dos tempos que eu confesso, eu perdi a esperança. Eu cheguei assim, e isso me aborreceu muito. Foi uma das coisas assim que me levou a fazer muitas novenas dos anjos, sabe? De Nossa Senhora dos Remédios. Até achar conexão de novo. De novo, porque, assim, eu mesma, eu não sabia nem como agir. Eu fiquei assim, sabe, tipo um peixinho fora d'água, quando você fica perdida. Eu me sentia assim, eu conversava com o Marcos, né, com o pessoal na crise, eu falava, gente, eu preciso me achar de volta, eu não sei viver assim, eu sempre acreditei muito no ser humano, sabe, eu sempre fui daquelas de apostar, de não medir esforços para contribuir com o melhor para a transformação do outro. Eu aposto no ser humano. Eu aposto no ser humano, só que o que o nosso mestre Paulo fala sempre, né? Ele, que é o mestre que eu mais converso, e ele diz assim, você está certa, só lembra que a luz não tem pressa. Eu disse, mas eu tenho... Não. E vi ele várias vezes entrar na casa de oração e às vezes atender alguém que a gente no julgamento acha que aquela pessoa nem merece, né? Sim. Sei lá, alguém que foi condenado e que matou alguém da família, aquilo era muito triste de ver, e ele abraçar e falar, não, é esses que eu preciso. Com certeza, não é o SANS, né, que precisa de não, a gente fala que o céu está vazio. Não é? Está vazio porque se alguém é santo, ele está trabalhando pela luz, ele não está parado, ele está trabalhando, correndo. Mas ele falava muito sobre isso, dizer, os médicos existem para costurar quem está ferido. Não é? Perfeito, né? Perfeito. Eu quero te perguntar desse. Não, é lindo você falar. E é bonito você falar também da reconsideração. Passei um período duro, mas busquei de volta porque sabia que eu precisava acreditar de novo. Sim. A gente não veio à toa nessa vida. A gente vê isso nos olhos, né, no rosto, nos esforços, porque assim, a questão nossa, a nossa dificuldade, eu falo isso por mim até, a maior dificuldade é a questão do aceitar o outro como ele é, sabe? A gente sempre fica esperando, e eu sempre tive isso, por ser assim, uma líder, né, espiritual, e comecei cedo e tive que fazer essa reforma, essas reparações cedo. Então, assim, eu achava que as pessoas tinham o mesmo dever, sabe, de entrou para a espiritualidade, sabe, esquece, não tem que 10% só. Tem que dar mais. Isso. Não é só o tempo que sobra, não é se sobrar tempo. Então, assim, e aí o que foi, sabe? Porque aí você vê os anos passando, você vê os dias passando, você convivendo e você fala assim, meu Deus, o que mais precisa para a pessoa, né? Ter aquele avanço assim para ascensão, aquela coisa toda, né? Despertar para uma realidade que traz tanta felicidade e tanta paz. Pois é.
né? E você vê as pessoas se conflitando, eu falo, meu Deus, mas tá aí, é só agarrar de verdade, né? E viver de verdade, porque não é o ser e o ter. As pessoas precisam ter esse despertamento, né? É o viver mesmo aquilo verdadeiramente. E seja lá, como eu costumo dizer, sabe? Seja lá quem for você, seja verdadeiro. Não fica perdendo tempo para falsear o próprio ser, sabe? Assuma. Para acusar E faz, o outro, não perde tempo. e faz a lapidação. Puxa, foi assim que eu fui sobrevivendo, sabe? Hoje eu sou uma vivente, mas já tive a fase do sobreviver só. Não é que a gente vai se lapidando aos pouquinhos. Então ninguém precisa ser santo, né? Embora seja essa recomendação, né? Sejais, né, santos como vosso Pai o é. Calma, a gente vai chegar lá. Só que nós estamos aqui, o desafio está aqui, né? No mundo terra, desse mundo de expiações, provas, que logo deixa de ser para ser regenerativo. Então, acredito que vai ser mais leve. Né? Vai ser mais leve, essa é a proposta. Pessoas que já houve esse despertamento, como a gente, que já despertou um bocadinho, já tem uma consciência, está fazendo a diferença. Já está contribuindo para que essa nova era, essa estrela de luz e liberdade que é a Terra possa desabrochar, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, foco. Sabe? Certinho. Eu tô maluca para perguntar sobre esse da quaresma, 40 dias com o nosso amado Jesus. Mas só diz para nós um pouquinho o que é a fraternidade branca. Como a gente se conecta com a fraternidade branca? É muito simples. Primeiro, porque assim, as pessoas, porque assim, na minha visão, tá? Eu vejo que as pessoas, elas criaram uma barreira. Então, é baixar barreiras, porque não existe isso. Primeiro, porque os mestres ascensos não são ninguém, como eu posso te dizer, desconhecido da humanidade. São os patriarcas e as matriarcas bíblicas. Que está na Bíblia, né? Todos eles já estiveram aqui conosco, já nos deixaram aí bastante dos seus legados para a gente. Então, a fraternidade, a grande fraternidade branca, é uma unificação de todos os seres de luz que abraçaram o propósito de transformar a Terra. Nossa, isso foi o melhor conceito que eu escutei. Terra de luz e liberdade, a sabe? Unificação de todos os seres de luz. Tanto que eles estão no católico, no que foi isso que eu tentei, né, já conversar, né, com o padre, com o pastor. Eles estão em todas as religiões, doutrinas. Se você vê, eles estão na maçonaria, na eubiose, na Rosa Cruz, no espiritismo, em toda parte. Eles estão no ateu. Em todo lugar. Exatamente. Trabalhando para quem? Para aquele que é único, né? Então, ouve, povo de Deus, o Senhor é um. Então, não pode ter, assim, várias, né, diversificadas fraternidade trabalhando. Para ele é só uma em trabalho. Então, quando a gente se refere à grande fraternidade branca cósmica e espacial, a gente já está dizendo tudo, né? E o que está faltando na humanidade e nas lideranças religiosas, o que é? Se não é isso? A união. Fraternidade da união. A união. Né? Quando eu vejo um líder religioso pondo fora o poder dele de união e falando criticando alguma outra religião, eu penso, nossa, ele está perdendo energia, como é que é? Poderosa de vida. Não que é? Defende o seu, então. Você fala assim, talvez eu não entenda o do outro, mas então não ataca o do outro. Exatamente. Vamos jogar as armas fora e defender essas armas que é como emocionais. Sempre conversamos assim em casa, né? Como te contei, minha família, né? Católica, minha mãe, meus irmãos e irmãs, né? Alguns espíritas, a maioria são evangélicos, né? Porque cristão todos nós somos. Não podemos dizer, né? Diferenciar por essa forma, né? Não, Então, se nós seguimos o Cristo, mas aí onde que está a questão? É justamente essa, porque quem segue a pegada verdadeira do Cristo não tem essa de julgamento e de ver-se. Primeiro porque ele é único também, ele é um. O Filho
do único Deus Todo-Poderoso, não é? Então, não tem como. Ele jamais separaria alguém. Jamais. Exatamente. Então, se ele foi a exemplificação do que é o verdadeiro amor incondicional, concorda que se alguém, um líder religioso, seja ele de que religião for, faz isso diferente, concorda que não é dele? Não é vindo dele? E vindo eu dele? não acredito. Não pode ser. Não pode. Nós hoje estamos realmente com uma crise da palavra cristão. O cristão não separa, não ataca, o cristão perdoa e o cristão serve. Serve. Fala assim, não, mas aquele lá está errado. Serve, que é o exemplo dele. Exato. E essa é a beleza da descoberta que eu acredito para a gente ser regeneração. É entender o verdadeiro propósito de Cristo. Mesmo porque existe, se ele próprio na época disse, vós podeis fazer até mais que eu faço. Se ele falou em parábolas na época, porque nem todos tinham condições de entendê-lo, e hoje nós que temos, são N línguas falando para atingir todos os níveis de consciência. Isso. E se existe todos os níveis de consciência, e se o próprio Pai, que é Ele, permite, quem é quem? Aqui na face da terra, queira fazer o contrário. Então não é dele. Entende? Assim, desculpa de eu falar desse jeito, mas é o que eu penso, que eu acho, e assim, para mim é a realidade. E a sua missão é trilhar nessa estrada. Trilhar nessa estrada. Quando a gente acredita em algo e trilha na estrada, sim, a gente consegue realmente ir agregando pessoas ao nosso redor para também trilhar junto. Sim. Como assim, eu respeito tudo que venha pela luz, na corrente do bem, claro, né? Então, assim, para mim, tudo é lícito, sabe? Aquela coisa que o mestre Hilarion ou Paulo de Tarso nos ensina, nem tudo é lícito usar, mas tudo é lícito existir. Tudo e cabe a cada um de nós ter o discernimento, usar do discernimento e da inteligência divina que todos nós possuímos, por ser, né, imagem, semelhança, filho, né, no Pai, etc. Para a gente fazer aquilo, mas não a ponto, não é para mim, não acho que tem que ir pelos mestres, coisa parecida, e por isso me julgar, me criticar, ou aqueles que têm essa afinidade, ou uma outra qualquer doutrina, filosofia, religião, e enfim, né? Então, aí que fica assim meio que assustador, sabe? Foi aí que eu comecei a meio que, perder as esperanças, porque eu falei assim, meu Deus, se as pessoas em quem o Senhor está confiando para conduzir, dirigir, age dessa forma, então... algo está muito ruim. Sabe? Eu vou esperar de quem e o quê? Aí que vem, né, todo aquele, aquelas desilusões, aquelas decepções. Acho que bom que você deu a volta por cima. Sim, por quê? Porque uma coisa, sabe, que até esse daqui está esgotado, mas a gente pretende, se Deus quiser, para o ano que vem, antes da Quaresma, porque... eu coloquei que foi o nome que ele me deu, porque esse daqui é a minha vivência de 40 dias com Jesus o Cristo. Gente, me arrepiou inteira. Então é um livro de autocura, interpretando o Sermão da Montanha, que sempre foi o meu sonho. Eu levei 20 anos orando e sonhando com isso aqui. Até concretizar no livro. Até acontecer. Então, a ideia é justamente o quê? Trazer as pessoas de volta, porque eu fico vendo, assim, muitas... Hoje, com esse crescimento da consciência, claro, do quântico e de tudo mais, assim, hoje nós, cristãos, de um modo geral, que cremos, né, em Jesus Cristo, têm sido perseguidos e atacados. Tem, mas talvez o que me entristece,
cristão contra cristão, às vezes pelos próprios cristãos. Não faz sentido mais, né? Não faz sentido. Não faz, então não faz. acorda, sabe? As pessoas precisam acordar. Como eu acabei de dizer, se realmente está servindo a ele, não pode estar havendo isso. Essa pessoa está sofrendo infiltração, interferência sim, daquele, sabe? Que não realmente não quer. Isso mesmo. E ainda manchando, porque eu acho que ainda as pessoas que... Desculpa. As pessoas que assim agem, elas não se dão conta e não percebem que elas estão atacando e manchando o nome de Jesus, o próprio Jesus. Sabe? Porque se ele está aqui dentro do meu coração, está aí dentro do seu, está dentro de todos os corações, a partir do momento que eu sou atacada, você é atacada, julgada, criticada por esses motivos, né? Por essas questões de fé, sabe? Quem está sendo agredido de fato? É ele, né? É a palavra dele. A palavra dele, né? Os ensinamentos dele. Então, assim, nós temos que resgatar de volta o Cristo no coração desse povo de Deus. Gente, eu não estou acreditando que o nosso tempo está passando tão rápido, porque eu queria ainda pedir, vou deixar aqui para vocês, porque eu sou maluca por Juanim, por tudo que vem com esse nome, pelo que... Juanim. Mania, estava falando com a minha filha de atrás sobre o Osru lá da China, e aí eu realmente lá eu chamo de Juanim. Juanim mas aqui, né? Também Juanim, um dos nomes. Aqui no Brasil é Juanim. Juanim, obrigado pela correção. E eu vou pedir como que a gente faz para em 2 minutos, pelo menos ter o desejo de ir lá correndo conhecer esse material, porque o assunto que fala de Juanim é algo que mexe a alma da gente também. Muito. Como o próprio nome do livro diz, né? No coração de Juanim, onde nasce a compaixão, tá? Então, todos os seres humanos que de alguma maneira procuram acesso e conexão com ela, é amadrinhado por ela. Tanto em vida, para viver e ter a proteção dela, quanto até no momento da transição. Então, vale a pena, sabe? Vale muito a pena adquirir ou procurar conhecimento. Esse por sua vez, é um oráculo, Pérolas de Juanim. Ele é todo orientativo, não é adivinhatório. Então, ele tem um jogo de pérolas, né, o formato de cartas, com as 33 formas de Juanim, porque ela se apresenta, né, ela é a Senhora de 1000 braços, inclusive, e ela tem 33 apresentação, embora aqui nós temos 36 por motivos especiais, também que ela nos orientou e que está tudo aqui. As 33 mais 3. Mais 3, então... Que coisa linda. 36 formas a apresentação dela, de como as pessoas ter essa conexão, manter e ter essa magia que é se conectar. Inclusive, ela é uma das senhoras do grande conselho do karma. Até Mãe Maria, Nossa Senhora, intercede junto a ela. Quando faz os pedidos para ela pede a Juanim, né? Para saber se pode ou não realizar aquele feito, aquele milagre, por ser ela a responsável pela reencarnação e pelo desencarne. Você falando assim, aí fica mais claro ainda entender que a grande fraternidade branca é essa união toda. Toda. Não existe nada separado disso, senão fraternidade. Eu vi hoje de manhã também vi uma figura, achei tão bonita, falava também da fraternidade branca. Eu estava lendo sobre a fraternidade arco-íris e a branca, e mostrava Buda, Jesus, o próprio Maomé, várias figuras dessas aí, pondo assim, eles são um. Nós é que os separamos. Nós é que separamos. Achei isso tão lindo também, exatamente. Tão inspirador. Meu Deus, não vai dar tempo de falar de todos os livros, mas eu vou ver de quais desses aqui você gostaria de falar. Tem os 12 raios e em breve já vamos no próxima edição, porque tudo é edição nova deste ano, tá? Porque estavam esgotados, né? Isso. E tá novo, tem coisas novas aqui, já raios novos, né? A gente revelando aqui também. E no próximo, talvez a gente vai até o 22º raio já.
Aos pouquinhos estamos revelando todos os raios para a gente aumentar a nossa conexão. E com isso tem os nomes dos seres, dos mestres, dos arcanjos, anjos, de né? cada raio Porque desse. cada um de nós pertencemos a um raio. E, consequentemente, nós temos uma hierarquia. Então, para as pessoas não se sentirem mais perdidas, não deixe de saber o seu raio cósmico de missão. Então, aqui vai até o 7º, aqui vai até o 12º. Então, por aqui existe uma formulazinha agora que o Mestre Moria revelou para que a gente descobrir pudesse qual é o raio, descobrir qual o raio. Tá? Isso é divino. Este livro, ele é Profecias da Grande Fraternidade Branca, além de 2012. Então, aqui tem mensagens canalizadas de 1991, 92, assim, antigas, que a gente tem muitas, mas a gente selecionou as que os mestres achavam mais propícia para o momento, né? Além de 2012 e principalmente para esses momentos. Então, tem mensagens da Mãe Maria, né? De Nossa Senhora, os apelos dela para nós orarmos, falando até que haveria um momento em que nós chegaríamos a usar máscara, essa coisa toda. Tudo prevendo o que estaria acontecendo. Então, é um livro que nos esclarece os momentos que nós estamos vivendo agora, né, na atualidade, e que vamos continuar vivendo, e também tem a receita de como a gente fazer esse despertar de consciência e se manter ativo e atuante para não sofrer. Isso, eu ia falar, apesar de tudo que está passando, se manter ativo e atuante, não desanimar em hipótese alguma. Exatamente. Aí a gente não sofre, tem sobre a paz, sobre tudo bonitinho aí, direitinho. Que lindo. E esse Healing de Luz, a Cura pela Natureza, ele nasceu por conta, a gente tem, né, nós realizamos um trabalho de assistência ao câncer, um trabalho voluntário de tinha amor. deixado para agora para falar sobre isso, sobre o Healing de Luz e para perguntar sobre o trabalho do então, câncer. Healing de Luz, a cura pela natureza, é bem isso mesmo, é o que significa, né, que é de Kuan, né, que é a cura pela natureza, que envolve todas as técnicas terapêuticas que é de luz, que vem pela luz mesmo, né, e claro, especialmente a dela, que vem totalmente com a luz. E por que a natureza? Porque envolve a alimentação. Devido a esse trabalho que a gente tem do CA, a gente se dedicou muito, vendo as necessidades que as pessoas têm para se alimentar. Eu sou vegetariana, sempre fui, né, naturalista, e é uma coisa que eu batalho muito, estudo muito, enfim, trabalho muito em cima da alimentação. Eu acredito muito no poder da alimentação natural para curar, nossa, N's Daí a coisas. pessoa não precisa estar presencial aqui no Instituto, acessa vocês no WhatsApp que nós falamos, ou no site, em tudo que vocês têm. Tudo que tem Valdir Velatari, né? Vai Velatari nos acha, tá? Mas aí, o lindo é que não é só cura de câncer. É não, todos os tipos. Então, aqui a gente até tem uma receita aqui, uma receita que eu me refiro, orientação aqui, de 40 dias. Quem quer recuperar, restaurar, reestruturar a saúde, é só viver o que a gente ensina aqui. Fazer esse trabalho de Healing de Luz, a cura pela natureza, de reconexão, de não é? reconexão. De reconexão com o próprio ser. Com o próprio ser. Que a gente acabou se alimentando de forma mais correta, sabe? A água, né? O tomar, porque existem 8 remédios naturais que nos vêm diretamente do Criador. E nós nos perdemos dessa, né, conexão. Então, é uma forma da gente trazer as pessoas de volta. Quem quer ter saúde não pode pensar que é diferente ou que existe um outro milagre que não seja o de resgatar aquilo que se é, que é natureza, a própria natureza, o natural de si mesmo. O natural de si mesmo. É, uma forma... A gente tem que entrar em contato com a Valdívia Latari e o Marcos Latari para saber os 8. Você dá uma palha para nós e diz quais são os 8 alimentos naturais do ser humano. A própria água, o sol, o dormir bem
exercício, que são coisas que até eu estou me policiando, né? Porque você acaba sendo, né? A gente que trabalha assim acaba relaxando. A gente relaxa, um pouco é verdade. nesse sentido, né? Por enquanto, os 4 que você falar são de graça. Sim, a oração. Opa, mais um quinto de graça. Essa não, isso é assim, se dependesse de mim. Esse é o maior alimento do ser humano. O maior remédio, o maior antídoto, o maior tudo. Para que a pessoa possa, sabe? E não é uma coisa fabricada ou preparada, é dela, é do coração. É a forma dela, encontrar a forma dela que não pode falhar. A reconexão com Deus, o resgate, o retorno, né? Para se preparar para a casa de muitas moradas do Pai. Então essa não pode faltar de jeito nenhum. Não pode. Essa volta no seu interior, né? Que seria a meditação. Tá? Também é outra. Que poder que a meditação tem. Tem. E que as pessoas precisam, sabe? De uma forma assim, eu diria urgentíssima. Fazer, começar, sabe? Se dedicar, sabe? Procurar saber do que se trata, como fazer isso, sabe? Enfim, não é nada que custa dinheiro. Os 8 remédios de Deus não tem nada a ver com... que envolve nem dinheiro, tipo assim, não posso fazer, sabe? E o alimentar-se, né? Plenamente, corretamente. E tudo aquilo que não se sabe, buscar saber, né? Como diz o nosso mestre Kutumi, o São Francisco de Assis, conhecido de todos nós, né? Ele diz, nós nascemos com 2 preciosidades, que é a consciência. Não a consciência, porque a consciência que os espaciais falam é a superior, né? Mas a consciência, todos nós nascemos, inteligência. E essas 2 palavrinhas, fé, que é a força interior, todos nós já nascemos. E o discernimento. Então, o que nos resta é o quê? Buscar. Quando a gente se sente que está faltando, é procurar ir atrás. É as leis de causa e efeito, né? Então, se a gente tem, o que nos impede de acessar? Então, essa é uma pergunta, né? Que todos nós devemos fazer. O que nos impede? Apertar, como diz o mestre Saint-Germain, é muito mais fácil do que você se levantar e ir lá no interruptor acender a luz. Ele diz isso. É mais fácil e menos esforço. E menos esforço. Porque é da onde você estiver. E eles estão... Principalmente o mestre Saint-Germain, que a gente fala bastante hoje em dia, nessa transição. Eles estão completamente à disposição de quem bater a porta deles, né? O tempo todo. Dizem, aliás, que eles estão encostados na porta, né? Que se você abrir, ele cai para dentro da sua casa. Exatamente. Eles falam, se você abrir a tramela da porta, eu caio, porque eu estou esperando você. Sim, e é uma coisa que as pessoas, né? Todos nós não devemos, assim, esperar que eles façam por nós. Eles estão para nos auxiliar, nos ajudar. Então é bater e a porta será aberta. A gente não pode esquecer dessa recomendação, né? E isso fica muito mais fácil exatamente desse exemplo que ele dá. Então, se nós, e uma coisa que os mestres, né, na virada já deixou claro, que é até para o ano que vem isso. Para 2024 temos isso. As pessoas precisam despertar para valer, porque vai ser um chacoalhão com desafios, vai ser de muita luz, porém também muitos desafios. Justamente com essa oportunidade, sabe? De você ser e assumir a sua responsabilidade perante a vida, ou não ser e escolher passar pelos desafios. Então, vai ser isso que está em jogo para 2024. E informação não está faltando para a gente saber escolher. Não exatamente. Qual é seu raio, Valdívia? O 8º vai ser o quem rege o ano que vem. Ano que vem é o ano 8. É o turquesa. É o raio da consciência superior, que fica aqui, entre o coronário e o frontal. E o frontal. Qual que é o mestre ou a mestra? O mestre, temos o Hilarion, temos o mestre Elmória, porque ele responde pelo primeiro raio, o raio azul. Isso. Mas o mestre do raio turquesa, ele se chama Harmonia. Harmonia. É.
Que lindo, meu Deus do céu, que lindo. Que é a consciência superior. Ele já está dentro de uma... Como que eu poderia colocar? Da segunda árvore da vida, sabe? Uhum. Né? Ele já pertence, já está dentro da segunda árvore. A hierarquia da hierarquia. Das hierarquias, isso. Uau. Porque nós temos os 7 chakras, né? Ativos em nós, desde que nascemos, fácil de trabalhar, e nós estamos caminhando, já vem caminhando de um bom tempo para despertar os 5 superior. Por isso que veio os 12 raios, essa coisa toda. Então, tudo que passa acima do 7º raio já pertence a um nível, né, das camadas superior. E essa é a consciência. Então, a cobrança em 2024 vai ser essa. Maravilhoso, muito bem. Não tinha nem pensado em falar 2024 e ficou divino isso. Gente, eu tenho só mais 3 minutos e meio, não tô querendo acreditar nisso, porque nós não falamos da influência da Cabala Judaica contigo, nós não falamos do seu programa na Rádio Vibe Mundial. Vibe. Nossa, mas eu vou explicar uma coisa que eu falei na abertura sobre delegacia e cadeia, porque Marcos Latari tem uma história uma carreira sólida, né, dentro dessa linha de delegado, de direito. Então é alguém que conhece demais o lado da sociedade e o lado esotérico da vida. É uma união fantástica. É a balança, dois, né? E aí bonito. Procura realmente o caminho do meio para equilibrar, né? Que essa é a busca mesmo, né? Do equilíbrio. Eu vi vários vídeos de vocês na Rádio Mundial e tem uma oração. É uma oração que você fala que é judaica, que é muito bonita, eu escuto Diana ela bastante. Becoa. Essa aí, eu tava tentando lembrar. É maravilhoso. A música, eu tô apaixonada por tudo. Se eu pudesse, eu tocava ela, que a gente não pode, por causa dos direitos autorais, mas é uma boa dica para todo mundo também, né? No momento de silenciar a alma, escuta Ana Becoa, né? Que fala, Becoa. Escuta. São os 42 nomes, são frases, ela equivale às 7. As 7 frases dela é uma por semana. Tem a ver com cada dia da semana, tem a ver com o mês e tem a ver com o signo de cada um de nós. Então, ela é muito profunda. E ela é um apelo diretamente ao Eterno para olhar para as nossas aflições, para tudo aquilo que nos aflige, sabe? É muito lindo, é muito profundo. E mesmo que você não entenda, claro que tem a tradução, mas você escuta em hebraico. E ela cantada, ela arranca, eu digo que ela arranca o coração e joga no chão, né? Você juntar de volta e passar, tô aqui de novo. Mas é uma grande dica que eu aprendi com vocês. Eu aprendi com vocês. Ela põe tudo em ordem, sabe? Quando a gente está destramelhado com a correria do dia a dia, parar um pouquinho para ouvi-la, né? Em estado meditativo, silencioso me refiro, né? Ela bota tudo nos devidos lugares, tudo no eixo. Coisa ali, gente, eu estava correndo o olho aqui, como eu sou de Hilarion, desde sempre, eu falo que ele... O espírito da verdade. Ele me atura, aqui achei, eu quero algo dele aqui, muito especial. Ele me atura desde sempre, eu falo que eu tô com ele, com memórias de vidas há 3.000 anos. Então, de vez em quando o pessoal me crucifica por isso, mas eu falo, gente, vocês não podem tirar de dentro da minha mente o que eu já vivi ao lado de alguém de uma grandiosidade tão verdadeira, que errou tanto. Sim. E que justamente reconsiderar o erro... O maior exemplo. É isso. Né? Um grande mestre se faz justamente o erro. Não é só no acerto. Sim. Os grandes mestres não são só do acerto. Então, eu aprendi com Hilarion, com o mestre Paulo do Brasil, com Paulo de Tarso, aprendi tudo que eu sei. Se você fosse encerrar sua carreira agora, e deixasse, olha, gente, mais os livros que ela já disse que estão tudo lá preparados para lançar. E você deixasse um livro que falasse a essência da Valdívia Latari. Qual seria o título desse livro que a gente pudesse pegar na mão e falar, ela está aqui? Qual seria o título desse livro para nós? Com todo o meu coração, embora eu amo todos. Está aqui. Os meus 40 dias com Jesus. Os meus 40 dias com Jesus. Nossa, que fantástico isso. E qual é o seu recado final para a gente hoje? Depois de um bate-papo tão edificante. Bom, primeiramente a gratidão, porque eu acho que
E essa coisa mesmo, a gratidão, mas a gratidão de verdade, sabe? Né? Aquela que vem mesmo da alma, do coração, que não só por este momento, né? É o que eu sinto agora, de verdade, profundamente, porque eu procuro, tudo que eu peço para o Eterno todos os dias da minha vida, é que Ele faça de mim o seu instrumento, sabe? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, que eu encontre pessoas também que possa me dar esta oportunidade de dar a mensagem que Ele quer que seja passada. Então eu encontrei aqui com você hoje, né? Então a minha gratidão infinita para ti, para todos aqui, para tua equipe, né? Porque como a gente diz sempre, ninguém imagina tudo que nós temos por detrás de tudo que a gente vive, né, na vida. Então eu agradeço profundamente a todos que contribuem para que todas essas bênçãos possam continuar existindo. E é exatamente esta mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas fazerem o mesmo. Parem por um instante na vida só para agradecer, sabe? Se reconecte com o Eterno só para agradecer, não para lamentar, para pedir. Primeiro porque Ele já sabe tudo e conhece o fundo do nosso coração e todas as coisas. Talvez aquele momentinho que a gente para, sabe? Para agradecer, reconhecer o que nós temos a cada dia de vida, por intermédio do sopro divino da vida que Ele alimenta em nós, é muito grande, sabe? E a gente nota que não precisa de mais nada. Então é o que eu gostaria que todos tivessem esse despertamento e pudessem sentir essa presença que todo mundo é e que todos são. O eu sou o que eu sou, Deus em ação, o tempo todo, na vida de cada filho e filha dele, neste planeta, neste mundo, neste universo. A minha gratidão é infinita. Obrigada, Valdívia Latari, obrigada ao Marcos Latari, que está aqui junto com a gente, ao Armando Lima, que também veio visitar nós, ao estúdio, e eu tenho que agradecer ao Eduardo, que te apresentou para nós. Obrigada, Eduardo, olha o que você faz com a nossa vida aqui. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês lembrarem que é no Instituto Crisostelar. Aqui. E, gente, nem deu tempo, eu falei que hoje sim era uma live longa, porque olha o que eles fazem. Ela disse, isso aqui tá meio desatualizado. Tem mais coisa. Então, de qualquer jeito, eu deixo aqui, aqui, ó, uma capa e um lado interior para vocês poderem ver ali na tela. Mestre Hilarion, servindo-os com a verdade. Ajudem para que não haja mais uma consciência de medo. Ajude para que haja uma consciência de amor, de renovação, compaixão, luz e paz. A entidade da Terra e as hostes ascensionadas da luz não permitirão que este planeta e a sua humanidade fiquem sem alguma área do globo onde os princípios e leis da vida possam permanecer livres de interpretações errôneas. Vivam a luz. Sejam a luz. Muito obrigado, Valdívia Latari, pelo presente. Muito obrigada. Gratidão é minha. Até sempre a vocês. Shalom. E até sempre a cada um de vocês.